Os candidatos estão respondendo a seguinte pergunta: quais as medidas concretas que serão tomadas na sua administração para melhorar o trânsito e o transporte coletivo na cidade? A próxima a responder é a candidata Marta Suplicy. Boa noite, quero agradecer à Band essa oportunidade, aos colegas adversários, outros candidatos que aqui estão, e você em casa que está nos assistindo. São 3 as medidas que têm que ser tomadas no dia seguinte da eleição, com resultado a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é investir na CET e na SP Trans para recuperar a capacidade de gestão delas, que são as entidades que fazem o trânsito fluir na cidade. Contratar marronzinho, porque se hoje você tem o carro que estraga na marginal, que para, não tem ninguém para tirar e ficam quilômetros, né? A médio prazo nós temos que investir nos corredores, nós investimos em 100 quilômetros de corredor, a atual gestão investiu em 10, isso teria ajudado muito conseguir ter investido em corredores, e a longo prazo é o metrô. Quando fui prefeita, a cidade não tinha condição de investimento, agora tem. Eu conversei com o presidente Lula, a ministra Dilma, quando eu era ainda ministra, e foi levado a eles um plano para investimento em metrô em São Paulo, porque sem isso nós não temos condição de abrigar a Copa de 2014. O plano foi aprovado e eu espero que após as eleições o PAC da mobilidade urbana vai poder ser apresentado. E nós vamos poder ter paulatinamente uma situação melhor aqui no trânsito da cidade de São Paulo, e quem cuidou dessa cidade e arrumou o que era o trânsito, o transporte nessa cidade, tem condição de fazer tudo isso. Seguindo a ordem estabelecida em sorteio, é a vez do candidato Ciro Moura. Boa noite, Boris. Boa noite, candidatas e candidatos, senhoras e senhores telespectadores da Rede Bandeirantes. É excelente oportunidade para nós começarmos a aferir propostas. Transporte. Evidentemente, nós não conseguiríamos nada sem ter um transporte público eficiente. Isto envolve o metrô, que por algum motivo que eu não consigo entender, ele anda muito devagar. A Cidade do México começa o seu metrô no mesmo ano em que nós começamos. Hoje ela tem 220 quilômetros de metrô e São Paulo amarga 60 quilômetros. Vejam, senhores, que nós temos que entender as propostas e promessas como algo factível. Tem sido prometido, não resta dúvida nenhuma que é importantíssimo, porque não só a Prefeitura vai conseguir resolver, a participação da União e do Estado. Tem sido dito que o Estado vai entrar com tanto, a Prefeitura com tanto e a União com tanto. E, de repente, nos deparamos com um orçamento da União que não prevê um tostão para o metrô de São Paulo. Como é que se vai cumprir uma coisa dessa se a União já se afastou do problema? Não tem um tostão no orçamento. Então, vejam, senhores, metrô, Rodoanel, fato importante para evitar o trânsito em São Paulo, parado, não anda. É o metrô, o Rodoanel Tartaruga. Ora, nós precisamos assumir posições claríssimas. Agora é a vez de responder do candidato Geraldo Alckmin. Boa noite, Boris. Boa noite, candidatas, candidatos. Boa noite a você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo. Em relação à questão do transporte e do trânsito, é o investimento no transporte coletivo. A responsabilidade da Prefeitura é ônibus. 9 milhões de viagens de passageiros por dia. Um sistema ineficiente, passagem cara, ônibus superlotado, as pessoas levando quase 4 horas entre vir e voltar para o trabalho, talvez o maior sacrifício. Isso tudo mostra a ineficiência do sistema. Nós vamos construir os corredores com ultrapassagem, dar prioridade aos ônibus, semáforos inteligentes, obras físicas de integração, apoiar o metrô, que precisa ser expandido com dinheiro da Prefeitura e de operações urbanas, dinheiro privado, por PPP, construir as garagens subterrâneas para tirar os carros da rua, para dar maior fluidez, a ligação da Jacupêssego com a asa sul do Rodoanel, que está plenamente em obra, indo muito bem e deve ficar pronto agora em 2010, e aí já se fecha o anel entre Ayrton Senna, Jacupêssego até o Porto de Santos e o Rodoanel Sul.
as ciclovias que são importantes, a integração dos modais, o trem que nós levamos até Grajaú, ir agora até Varginha, no extremo sul, são a integração de todos esses modais e principalmente o ônibus. Próximo a responder é o candidato Paulo Maluf. Boa noite, Boris. Boa noite, telespectadores. Aqueles que chegaram hoje aqui em tempo neste debate sabem que trânsito e transporte coletivo foi o forte sempre do prefeito e do governador Paulo Maluf. Ou vocês vieram pelos túneis que a gente construiu com muita coragem, ou pelas avenidas, ou vieram pelo metrô, que Paulo Maluf Faria Lima começou, a linha Norte e Sul, ou se vieram pela linha Leste-Oeste, todas as estações que eu inaugurei, os terminais de ônibus e também todos os corredores. Ora, o processo é político. Não se anda nesta cidade 1 quilômetro sem andar numa obra do Paulo Maluf. Agora, muita gente promete, todos os candidatos prometem tudo, mas quem pode realizar? Se o processo é político e nós estamos numa eleição, nós temos que saber que as pesquisas dão 39 pontos para quem? Para a ex-prefeita Marta Suplicy, que foi derrotada 4 anos atrás, exatamente porque o povo não aprovou a gestão dela. Ora, 61% se dispõe a não votar nela. É neste confronto do segundo turno, onde se ela for, ela tem 10 minutos, e eu tenho 10 minutos, que eu vou mostrar ponto por ponto que eu tenho as melhores condições de resolver os problemas do transporte coletivo, porque com 24 bilhões eu fiz mais nos meus 4 anos do que todos os prefeitos que sucederam com 150 bilhões. É Paulo Maluf para vencer Marta no segundo turno e resolver o problema do transporte coletivo e do trânsito. Veja agora as regras deste segundo bloco. Candidato pergunta para candidato em ordem já definida por sorteio. Pergunta de 30 segundos, resposta de 1 minuto e meio. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. A primeira a perguntar neste bloco é a candidata Marta Suplicy. A senhora pode escolher o candidato e fazer a pergunta. A minha pergunta é para Geraldo Alckmin. No seu governo, Alckmin, São Paulo viveu a pior crise de segurança. Foram centenas de rebeliões na FEBEM, chacinas, e nós vivemos uma situação trágica com o PCC. Nessa época, o seu partido não ajudou, pois extinguiu a Secretaria de Segurança da cidade de São Paulo e sucateou a Guarda Municipal. A pergunta é, qual é a sua posição sobre essa atitude do seu partido na Prefeitura? O que você pensa fazer com a Guarda na cidade de São Paulo? Olha, se há uma área que nós podemos nos orgulhar muito é segurança pública, porque no ano de 2000 nós tínhamos 12.880 homicídios. Talvez a candidata Marta não saiba, ela não acompanhe a questão da criminalidade, mas nós reduzimos de 12 mil para 11 mil, 10 mil, 9 mil, 8 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil. O ano passado foram 4.880. Nós nos orgulhamos. Quantas vidas não foram salvas? São Paulo deu um exemplo para o Brasil de trabalho. O Carandiru hoje não existe mais. Hoje é o Parque da Juventude, com escolas técnicas, com FATECs. Investimos no sistema prisional. Por isso, sim, caíram os índices de criminalidade. Quando o governo federal, do partido dela, não tinha onde colocar o senhor Fernandinho Beiramar, São Paulo abrigou em penitenciária de segurança máxima. Era para ficar 30 dias, ficou 2 anos aqui. Eu assumo responsabilidade e quero dizer a vocês que vou me empenhar na Prefeitura de São Paulo com 18 mil câmeras de vídeo, 10 mil guardas civis. Me espanta a resposta, porque parece que nós vivemos em cidades diferentes, em realidades diferentes. Na sua época, Alckmin, as crianças, a maior índice de mortalidade de 10 a 49 anos foi homicídio. E São Paulo viveu uma situação com o PCC que parece que você esqueceu. Foi páginas até internacionais e a gente ficou sitiado em casa. Eu, na Prefeitura, criei a Secretaria de Segurança, o que você não respondeu se vai criar ou não, porque seu partido extinguiu,
e reequipei toda a guarda municipal, e agora tudo isso foi extinto na gestão Serra Kassab, a secretaria. As bases comunitárias, nós criamos 43 bases comunitárias que estão praticamente abandonadas, e eu acho muito importante, quando se fala de prevenção, de crime, homicídio e tudo mais, tem que fazer projetos sociais e colocar a guarda municipal como prevenção. Isso nós fizemos na prefeitura e o resultado foi fantástico, com diminuição de homicídio na periferia.